Abençoa todos, licença para que a gente possa, né, abrir todos as conversas, os comentários. Vamos lá. Meu nome é Maria Angélica dos Santos. Eu vou fazer 60 anos, 8 de setembro. Venho de uma cidade do interior pequena, Satiro Dias, de uma cidade, né, humilde. E saí de lá aos 14 anos. Vim morar aqui em Salvador, né, com minha irmã, e estudar. Foi muita história, muita coisa. Dias assim, minha vida sempre foi assim, de muitos acontecimentos. Os acontecimentos assim, um atrás do outro. E aí, né, fiz o ginásio, fiz o 2º grau, mas sempre com a história da mediunidade, né, da questão espiritual, e com sérios problemas de saúde aos 19 anos, né. Eu tive um problema de saúde muito sério, uma tuberculose, e me tratei, me curei, né. Eu, por si, sempre fui muito bonita, né, assim, sempre charmosa, né, isso assim, né, a minha energia, a minha vitalidade, e tudo sempre acompanhada da minha espiritualidade, que desde criança que eu via as coisas, que eu tinha, sabe, a sensibilidade, então isso eu já trouxe, sempre me acompanhou. E o que fez com que eu sempre tivesse vitória também, né, nas minhas lutas. É uma história de vida assim que acho que dá para contar assim um livro, porque é muita coisa. Não, eu vim para cá, né? Depois aos 14 anos eu vim para cá, para Salvador, para estudar, né? E aí fiquei um tempo com uma irmã, depois fiquei com uma outra, né? Tive momentos maravilhosos aqui também, de muita farra, de muita festa, como sempre, como entendeu, muito linda, eu chamava muita atenção, né? As festinhas, tive o meu primeiro namorado, que eu levei um bom tempo, e não tinha, naquele tempo, a gente não tinha essa preocupação de sair, não, saía pra festa, ia pra praia, entendeu? Festas na praia e tudo, mas tudo assim, era uma coisa assim, assim, sem maldade, sabe? Era dançar, era brincar, era tomar cerveja, era tudo muito legal. Como é que se diz? Era uma energia muito limpa, era diferente da, né, aquela coisa tóxica que a gente vive hoje. Ai, gente, saudade, né? 19 anos, imagine. No tempo que Joana fazia sucesso, né, o sucesso de Joana era assim, ó, era os LPs, né, e era um tempo muito bom, sem muita preocupação, era uma era, né, muito diferente de hoje. Uma lembrança muito forte, né, em Foz do Iguaçu, quando eu fui para Paraguai, né, aos 27 anos. Eu fiz essa viagem belíssima para o Paraguai, fiquei no hotel, passamos 4 dias. E, gente, aqui é minha filha Sabrina, né? Com 22 anos eu tive um relacionamento, 2 anos depois ela nasceu, né? Era um bebê lindo, carismático, todo mundo gostava, foi uma infância assim maravilhosa. E ela aqui com 10 anos, né? Era grandona, inteligente. O tempo passa tão rápido, né? Hoje ela com 37 anos. Esse mulherão toda bonita. A sensação de ser mãe realmente é muito legal. Apesar de que, né, eu sei, mas eu queria muito que fosse um menino, porque eu sou apaixonada por menino. Eu queria muito, ficou um pouco assim, um certo desencanto, né? Porque eu queria que fosse um menino e não foi. Mas mesmo assim aceitei, ela era muito linda, era uma criança carismática, entendeu? Muito linda. E isso, né, como é que se diz? Era muito legal, tinha o carinho das pessoas, eu tinha ajuda. E graças a Deus as coisas se conduziram, né, de uma forma que deu para, né, caminhar. Não foi tão difícil. Mas como é que se diz, a maternidade em si, ela é uma bênção, ela é uma graça, né? Ela não deixa de ser uma luz na vida de qualquer pessoa. Eu sempre fui católica, minha família, né? Fui criada
E depois, né, dos acontecimentos, como eu disse, de tudo, minha família frequentava muito aquela coisa, eu não tinha aquela coisa de frequentar, né, eu nem gostava de ir, porque eu sentia que tinha algo em mim, que se eu fosse, que iria incorporar, eu sentia, né, que tinha muita energia. E eu pequena, quando eu ia nos lugares com minha mãe, ela mandava alguém me rezar qualquer coisa, eu falava, olha, essa menina, ela tem uma espiritualidade muito intensa, né, e vocês vão ter, assim, sérios problemas, porque vai ser preciso cuidar da espiritualidade dela, enfim, ela tem história espiritual muito grande. E aí eu já sentia isso e eu tinha, assim, um certo receio. E frequentei uma casa espírita, depois, levei um tempo, depois fui para o Candomblé, que lá, né, um ano e pouco eu raspei. Essa foto tão embaçada, né? Lembrança de quando eu cheguei aqui no Candomblé, né? Essa casinha pequena nesse terreno, cheio de mato, só com essa casinha pequena. Olha, Logum Edé, né? Meu orixá de cabeça, ele é um orixá encantado, já começa por aí. E é um menino jovem, um orixá jovem, né? Assim, ele é um orixá, né, encantador, né? Ele é muito charmoso, ele é como se fosse assim, às vezes eu acho assim um pouco até temperamental, ele tem aquela fase, mas ele é um orixá lindo, eu só tenho a agradecer, né, por Deus ter me dado a oportunidade, a chance de ter um orixá lindo desse. É um orixá rico, de uma energia maravilhosa, sabe, energia leve, ele, né, como é que se diz, é um Oxóssi, né? Ele é o Oxóssi, ele é filho de Oxum, né? É um orixá muito lindo, né? Que tem a cor azul e amarelo, né? É uma coisa muito linda, é energia viva em mim. Meu Logum Edé, meu pai, né? Meu orixá de cabeça, eu sempre me senti muito amparada, eu nunca mais me senti como eu era antes, depois de ter, né, raspado, de ter, né, a experiência de ter o orixá desse na minha vida, no meu caminho. É logo um beleboque, é logo um beleboque, é logo um beleboque, é logo um aroado. Claro que junto com ninguém sozinho faz nada, né? Tudo, né? Tem que ter uma junção, tem que ter um grupo, né? E vem meu pai Logum Edé, né? Meu pai o Mulu. Eu não tenho palavras para agradecer, assim, sem palavras. O orixá da saúde, né? O orixá que, assim, eu devo muito a minha história de saúde, que tive, assim, imensa ajuda. Falar de meu caboclo Sultão das Matas, que é um pai para mim, eu sinto ele como um pai que cuida de mim. É lindo quando eu sento na mesa para fazer consulta e ele chega logo, ele canta, ele chega ali, ele acompanha, ele tá, sabe, me monitorando, né? Tudo que eu falo, que eu faço, é muito lindo. A energia de Catendeu, energia mística, energia assim, sabe, muito incrível, entendeu? É o homem das folhas, né? Chama ele da caipora, é o orixá, assim, incrível, lindo, encantado também. Tempo, nossa, lindo tempo aí na frente, trazendo os melhores ventos de sorte, de prosperidade, de todas as pessoas que chegam doentes, que eu chego aqui limpo. O tempo é lindo, tempos é o tempo, né? Eu já disse, traz ventos de sorte, de prosperidade, de tudo de bom. O Xumaré, meu Deus do céu, não tenho palavras quando veio para cá, né? Que ele me encantou. Meu orixá lindo. Tudo que eu sou aqui tem a minha fé mariana e tem, né, o meu orixá de cabeça, a minha energia, né, que me põe de pé, que me segura, todos eles. Eu só agradeço a todos. É uma junção, né, da minha fé católica com a minha fé no Candomblé, né, na minha ancestralidade. E é uma coisa que eu quero mostrar muito, a minha fé em Nossa Senhora,
a minha conexão com ela, a minha história com ela. E é uma história muito grande, muito linda com Nossa Senhora. Tudo na minha vida, né, tudo que eu faço, que eu sou, né, eu devo assim, toda a minha existência, tudo essa fé em Nossa Senhora, né? Essa razão que ela me dá para dar continuidade, a força que ela me dá para dar continuidade. A Senhora, eu falo também, né, na inspiração, né, no exemplo que eu tenho vivido, né, com Madre Teresa de Calcutá, né, que foi uma freira assim, de uma história muito linda, né, com a Irmã Dulce, com Santa Faustina. E isso faz parte também da minha história, né, de tudo que eu tenho vivido. O exemplo delas assim, é uma coisa muito linda. E eu tento pegar alguma coisa assim, da história delas, da espiritualidade delas na minha existência, na minha história. Olhem só, minha gente, né, o que mudou minha vida toda, o nascimento de Lipinho. Ele estava com uns 20 dias, tão fofinho. Aí começou uma nova história, né? Mudou tudo. Foi muita alegria, muita felicidade. E no início foi um choque, foi uma loucura, né? Mas depois do 6º, 7º mês, aí eu fui, né, aceitando. E quando soube que era um menino, pronto. Eu já comecei a me né, porque eu tinha aquela coisa mais com o menino. E quando eu soube que era um menino, eu comecei a ver, ter a visão com a criança. Né? E isso, pronto, começou a mudar. Todo o meu pensamento, todo o sentimento. E quando ele nasceu, a minha vida foi uma virada de alegria, de felicidade. Eu passei a ser muito feliz. A infância dele foi uma felicidade, foi alegria na minha vida. Porque eu vivi mais o papel de mãe do que, na realidade, com Sabrina. Olha só, minha gente, que coisas boas na minha vida. Né? Meus sobrinhos, né, que são minhas paixões. Minha bebê, né, Muneci, Maria Clara, Dieguinho, Gui, né, Muneci já grande, né, Maria Clara de Ricardo e Lipe, né? E se Fernanda, que não está aqui, mas Nanda também foi uma infância assim muito linda. São meus sobrinhos assim que eu amo muito. Como eu falei dos sobrinhos, né, do amor, né, de toda essa coisa muito boa, não podia deixar de falar dessa saudade, né? Dessa marca muito forte que ficou na minha vida, a saudade de Mônica, a falta, né? E falar também de muitas alegrias, de muitos momentos bons que a gente teve, que a gente viveu, e que ela está sempre no meu coração, nas minhas lembranças, em tudo que eu faço. Defeito, nossa, o meu senso crítico é terrível, sabe? Vem do meu signo, business, um senso crítico, eu tenho tentado trabalhar isso, é demais. Às vezes eu cobro muito também, que não deveria cobrar. E um dos meus defeitos é isso, às vezes também demorar para perdoar, ficar com mágoa. Agora, não sou de querer vingança, não gosto, suporto. Xingar, jogar praga, ter vingança. Mas assim, muito ressentimento, mágoa, de muita coisa. Não perdoa assim, leva um tempo para perdoar, para digerir aquilo. Entendeu? Mas em cima disso tudo, eu passo aquela agonia toda, mas é como ele veio aqui, a pessoa faz aquela agonia toda comigo, cria uma situação, quando se tiver numa situação difícil precisar, aquela raiva, aquela coisa toda vai pro chão e eu acabo nem olhando nada daquilo. Aí eu vou ajudar, vou fazer, às vezes, meu Deus, mas sabe, eu nem percebo. Aí eu já ajudei, eu já fiz, eu já corri atrás, eu agradeço muito a Deus por eu conseguir tá chegando essa idade. E como é que eu posso dizer? De eu estar esses anos aqui e conseguir caminhar, mesmo que não tenha avançado, né, ao que eu era para avançar, mas uma das coisas, eu não me orgulho, eu agradeço, eu não posso dizer você orgulho, mas eu agradeço muito a Deus, a minha espiritualidade, ao dom que Deus me deu, já poder ter feito assim muitas alegrias, ter a oportunidade de poder ajudar algumas pessoas a mudarem a trajetória delas,
entendeu? E a evitar que muita coisa tivesse acontecido. Eu agradeço, eu não sinto orgulho, eu agradeço que eu já pude fazer muita coisa aqui. Poderia ter feito bem mais, mas já pude realizar muitas coisas. E eu tento, cada dia um dia. Né? Cada dia um dia na luta, né? Nas minhas orações, no pouco que eu posso fazer, né? Com os meus orixás. Mas é muito difícil a cada dia que passa. Como é que eu me vejo, né, de agora em diante? Eu sempre tive assim, sempre falava que eu sou um pouco medrosa, né? Eu sempre fui muito medrosa. Depois de um tempo, depois de enfrentar tanta diversidade, tanta loucura, tanto sofrimento, eu passei né, eu acho que o medo ficou para trás. Mas eu acho que se eu conseguir chegar até aqui, eu acho que a minha fé, que a minha confiança, que a luz que eu vejo muito grande, que ainda pode acontecer algo de bom. Embora, né, as coisas estejam muito difíceis, mas eu ainda espero, porque aonde tem luz, aonde você tem esperança, você tem que ter confiança. E a fé ela pode tudo. O que a minha fé já pôde fazer por mim aqui, ela pode fazer muito mais. Então, tentem fazer o melhor, tentem olhar um pouco para o outro, tem que se doar. No momento em que elas se doarem, a luz chega de alguma forma, vai chegar uma luz na vida, em qualquer situação que tiver, a luz chega. Sabe? Que cada um que fizer sua parte boa, vai ser uma diferença no mundo. Faça o melhor. E não seja inconsequente. Não tentem impossível. Porque o mundo está deixando muito hoje. Você, eu vou fazer, eu posso. Você ser sem limite. Não sejam. Sejam mais coerentes. E tenham fé e confiança. Sabe, em si mesmo. Porque a gente tem uma força muito grande em nós. É gratuito. Agrada. É o menino de vovó. Não tem que fazer 70 anos não, mãe. Não tem,